o Atlético ainda não tem treinador. O primeiro jogo do Galo na temporada é dia 18 contra o Cruzeiro. Exatamente. A gente já tá aí há 22 dias do próximo jogo do Atlético e o Atlético ainda não tem treinador. E o pior do que não ter treinador a essa altura do campeonato é que a impressão é de que o Atlético não tem um plano para ter um treinador. É óbvio que a diretoria do Atlético, Vitor, os 4Rs, o Sérgio, eles passaram o Natal pensando nisso, trabalhando nisso, buscando um nome. Evidente, eu não tenho dúvida disso. Que eles não estão parados curtindo férias e deixando isso para depois. É uma prioridade. Mas a questão é que a gente olha e a gente não vê muito para onde o Atlético pode correr e para onde ele está correndo. E aí a gente vai voltar naquele assunto lá de trás, da saída do Milito, que é a questão do projeto de futebol do Atlético. Qual é a ideia do Atlético para o seu futebol? O plano de futuro do Atlético para o seu futebol? Vai ficando cada vez mais com menos opção no mercado que é duríssimo, porque muito time trocou de técnico esse ano, a gente não tem tanto técnico assim disponível, e o tempo vai se tornando um inimigo também, né, Miranda? Porque a pressa é inimiga da perfeição, né? E vai acabar fazendo de qualquer jeito, né? Isso cada dia fica mais preocupante. A questão da reapresentação dia 4, dia 8, não é nem o mais importante. O importante são as que a gente falou das oportunidades no mercado, o planejamento, a montagem do elenco. Você pode montar o elenco em janeiro, em fevereiro, não tem problema nenhum montar o elenco. Só que muitas vezes você vai perder as grandes oportunidades. Você vai perder jogadores que estavam livres, jogadores que custavam 3 milhões em dezembro, agora custam 6. Um grande exemplo disso que nós estamos falando, chama-se Pedro Caixinha. Cara, início de dezembro, quando o Milito foi demitido, até voltando um pouquinho, parece que essa demissão do Milito, meio que ou o pedido de demissão do Milito, meio que pegou de surpresa também a diretoria, porque pensamos aí em 20 dias já sem treinador, parece que pegou de surpresa, que não deveria. Porque o diretor, ele consegue observar o que está acontecendo. E ele tem que estar preparado. Ele sabe que o treinador, mesmo se ele não pedisse, ele estava numa corda bamba. Então você tem que se planejar, você tem que ter nome na carteira ali para poder dar o seu tiro. E aí, voltando ao Caixinha, o Caixinha, lá, quando o Milito foi demitido 5 de dezembro, alguma coisa assim, ele custava 300 mil, por exemplo. Ele estava desempregado há 2 meses. E não se falavam em Caixinha. Ninguém falava em Pedro Caixinha. Essa última semana, tinha 5 clubes querendo Pedro Caixinha. O Caixinha, que poderia fazer um contrato de 100 mil, ele fez um contrato de 1 milhão. Eu tô chutando, tá? Mas só para dar o exemplo. Então, quem se preparou antes no mercado é o famoso quem chega primeiro bebe água limpa. Então, a gente tá, a todo momento o torcedor espera, a imprensa espera que o Atlético vai dar uma cartada e falar assim, vai tirar 3 nomes do bolso e mais um treinador e vai montar um grande elenco. E aí quando os treinadores, Luiz Castro passa, Caixinha passa, não tem outros nomes, aí volta a ser ventilado o nome do Cuca, que tem ainda muitos torcedores que gostam, pela história, obviamente, do Cuca no Galo. A história do Cuca no Galo é indiscutível. E é um cara que pode dar certo de novo. Eu, Rafael, escolheria um outro treinador. Mas do jeito que está o mercado, vai acabar caindo essa história toda no colo do Cuca mais uma vez. O Cabido, o Cuca é meio que a bola certa, né? Porque o Cuca, a impressão é que se ligar pro Cuca antes de falar em salário, já tá tudo acertado. Sim. E o Cuca topa. Até porque, assim, você até falou no primeiro bloco o Cuca é o nome dos técnicos brasileiros que ainda tá no mercado e tudo, mas a rigor não é, né? O Cuca, ele só é especulado do Atlético. Me parece que todos os outros mercados meio que se fecharam pro Cuca. Por conta das atitudes mesmo do próprio Cuca, é um técnico com muita rodagem também, já passou por muitos clubes, mas ele meio que foi fechando portas ali e me parece que hoje o Atlético é o único lugar para o Cuca. Então isso ajuda nessa negociação. E o outro nome que surge aí como uma possibilidade, quem está trabalhando duríssimo é o diretor de futebol, Daverson, inclusive, é o do Antônio Oliveira, né? Que chegou a ser especulado levemente no Atlético na semana passada. No dia que o Nicola estava aqui, o CJ recebeu uma mensagem de dentro do clube falando que o nome do Antônio Oliveira nunca tinha sido discutido. Mas é um nome
possível, é um cara que conhece o mercado brasileiro, Não, é um tava no técnico Corinthians estrangeiro e aqui tudo outro mais, teve uma dia. passagem pelo Corinthians no ano passado. O que você acha dessa busca do Atlético aí por um treinador? Ficou complicado. Ficou difícil porque a gente tá falando aqui de movimentos bruscos. Ou você faz como, por exemplo, o Grêmio fez contratando o campeão argentino, né, o técnico do Vélez, ou você vai ter que dar uns passinhos atrás e tentar vislumbrar um nome que já é do público, né, que é o próprio Cuca. E acho que o Atlético tem essa segurança de saber que o Cuca quer o clube, né? Porque, gente, o Cuca quer treinar o Atlético, tá? Se vocês têm essa dúvida, eu já estou tirando ela de vocês. O Cuca quer treinar o Atlético. E tá ficando sem nomes. O Atlético hoje, como a gente falou no primeiro bloco, é o único time da Série A que não tem técnico ainda e precisa se movimentar porque o mercado dos técnicos, além de estar se fechando, para mim ele basicamente se fechou, aliás, os de jogadores também para montagem do elenco, eles estão acabando, né? E o Atlético vai perdendo oportunidades atrás de oportunidades. O mercado de futebol, gente, ele acontece essencialmente no mês de dezembro. Se você não consegue pegar os melhores em dezembro, fica muito difícil sobrar alguém em janeiro para você contratar. Então é fundamental o Atlético tomar essa decisão até a virada do ano. O Atlético ele precisa tomar essa decisão. Mas eu gosto do Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira é um técnico que tem boa capacidade. A gente acompanhou ele mais de perto, por mais tempo na equipe do Cuiabá, fez mais com menos e aí talvez tenha se assustado trabalhando num clube do tamanho do Corinthians, e isso também tem que ser levado em consideração quando a gente pensa ele para o Atlético. O Cuca seria a aposta mais segura para o Atlético nesse momento, se tratando principalmente de bastidor, viu, Gris? Chamar o Cuca de aposta segura é uma loucura, né? Porque o Cuca é um tiro no escuro, eu tô falando, né? para o torcedor e para os bastidores. Mas repito assim, eu já falei a respeito disso aqui, eu tenho muitas restrições ao nome do Cuca, já cansei de falar a respeito disso, mas eu acho que o Cuca tem uma grande virtude que acho que o Atlético poderia se aproveitar, que é a capacidade de olhar para o mercado e enxergar algumas oportunidades no mercado que outros não enxergam, alguns jogadores que estão meio fora do radar e que de repente conseguem jogar muito bem. O Cuca já fez isso várias vezes, montou muito time bom desse jeito, sem gastar tanto dinheiro, e acho que isso poderia ser uma oportunidade. Mas agora, quem seria o seu nome? Porque você não respondeu. É difícil, cara. Eu acho difícil nesse momento mesmo, assim. Eu acho que o Antônio Oliveira é um técnico que eu gosto também. Eu tenho coisas boas do Antônio Oliveira, coisas ruins. O Rafa não gosta, não. Não gosto. Acho que o Antônio Oliveira não sei se é a palavra certa, mas ele é mais moderno do que o Cuca. Um futebol mais moderno. Bem mais. Um futebol mais tático do que o do Cuca. Aí futebol não se define só na parte tática. Aí tem a parte da gestão, tem a parte de motivação, tem a parte de achar oportunidades no mercado. Tem um monte de coisa. Mas os times do Antônio Oliveira são times organizados. E do Cuca, rapidinho, Gris, o Cuca, pensando no projeto longo prazo, eu não consigo enxergar o Cuca. Mas quais os times brasileiros que fazem projetos a longo prazo? No Galo, por exemplo, a gente não tem visto. No Cruzeiro a gente não tem visto. Então, pensando no Cuca só para o ano de 2025, daqui a pouco vai ser a melhor alternativa.